Continuamos o nosso curso de programação em C. Hoje vamos para o tópico 5, funções. Nessa aula vamos ver as subrrotinas, o comando return, os tipos de funções, o escopo de variáveis que pode ser global e local, a função procedimento, de parâmetro e de valor. Funções chamadas subrrotinas. A maioria dos programas apresentados que a gente testou até agora só foi usada a função main, que é a função principal. Então, à medida que os programas vão se tornando cada vez maiores e complexos, a gente pode simplificar dividindo o programa em várias partes e fica mais fácil de fazer correção, fazer testes em cada parte. A sintaxe. Então, a função ela vai ter o tipo, que pode ser int, float, char e void, o nome da função e os parâmetros. E entre as chaves, o corpo da função. O tipo de retorno indica o tipo do dado que a função retornará. Então, se ela não for void, a gente vai terminar a função com o comando return. O tipo de retorno vai ser igual ao tipo que a função foi declarada. Os parâmetros a gente pode passar da função principal para uma função secundária alguns valores de uma ou mais variáveis, e no corpo da função a gente vai fazer as instruções para realizar as tarefas. O comando return ele é utilizado para encerrar a função, retornar o conteúdo especificado por esse comando. Ele sempre vai ter que ser compatível o valor do comando return ao tipo da função. E quando a gente não vai usar o comando return é quando ele não retorna nada. Então a gente vai criar a função como void, nome da função e o parâmetro vazio. Tá? E não precisa pôr o return no final. O exemplo de uma função principal do tipo int, então a gente vai começar com int main entre parênteses ou entre parênteses void, abre chaves, a gente faz o conjunto de instruções e para finalizar retorne zero. Do tipo void, a gente começa com void main parâmetro vazio, entre parênteses vazio, conjunto de instruções e ele não tem um return no final. Escopos de variáveis. Então as variáveis, quando ela está dentro de uma função, a gente chama de variável local. Ela só pode ser usada dentro daquela função. E quando a gente precisar usar variáveis que precisam ser usadas em todo o programa, a gente chama ela de variável global. Normalmente ela fica após a definição das bibliotecas. A gente pode informar as variáveis globais nesse campo. Então, como é que a gente chama uma função? Dentro da função main, a gente vai chamar a função com o nome da função e entre parênteses vazio, ponto e vírgula. A gente vai criar as funções antes da função principal, mas é possível também colocar após a função principal. E aí a gente precisa fazer uma declaração da função que a gente chama de protótipo da função. Isso a gente vai ver no exemplo a seguir. Eu criei uma função chamada alô-mundo. Então, na minha função principal, eu chamei a função alô-mundo. Então, ficou alô-mundo entre parênteses vazio, ponto e vírgula. E antes da função principal, eu criei essa função secundária. E na função secundária, eu fiz um printf alô-mundo. Então, aqui ele imprimiu a frase. Agora a gente pode fazer isso após a função main. Então aqui eu coloquei uma função chamada até mais. Ela vai aparecer embaixo usando o comando printf até mais. Só que lá em cima a gente tem que fazer o que a gente chama de protótipo de função. A gente vai colocar do mesmo jeito que a gente preencheu a função embaixo, só que com um ponto e vírgula. Tá? Então a gente pode fazer após a função principal, desde que a gente use esse comando aqui em cima para depois criar a função embaixo. E nesse exemplo a gente pode colocar as duas. Tá? Então a gente criou aqui na função principal, chamamos as duas funções alômundo e até mais. O alômundo foi criado antes da função principal. Então aqui eu imprimi alômundo e o até mais após, só que quando a gente faz após a função principal, a gente tem que colocar o protótipo da função aqui em cima, impresso tanto o alômundo como o até mais. Função procedimento, função que não retorna valor. Ela é definida colocando o tipo void como valor retornado. Então, nos exemplos anteriores, as duas funções são tipo void. Tá? Elas não estão retornando nenhum valor para a função principal. Elas simplesmente só estão imprimindo na tela a mensagem. Na função procedimento, a gente pode usar tanto variável global, local e até passar valores de variáveis dentro da função principal
para a função void, né? Que ela não vai retornar valor, mas a gente pode passar parâmetros. Eu fiz aqui na função principal, eu chamei a função soma, como ela está antes, não preciso fazer o protótipo da função, então é só abrir a função e criei aqui as variáveis locais dentro da função soma. Pedi para o usuário digitar o primeiro e o segundo número, fiz a soma e depois imprimi o resultado. Então aqui, ele digitou 10, 23 e a soma de 10 mais 23, 33. Passagem de parâmetros. Se uma função usa argumentos, ela deve declarar variáveis que aceitam os valores dos argumentos. Essas variáveis são chamadas de parâmetros formais da função. Então, pode ser repassados os argumentos para subrrotinas de duas maneiras. Passagem de parâmetro por valor, chamada por valor. Esse método copia o valor de um argumento no parâmetro formal da subrrotina, mas ele não altera o valor da variável inicial da função principal. Fica mais claro aqui no exemplo. Então, aqui na função principal, eu criei aqui a variável num1, num2 resultado, pedi para o usuário digitar os dois primeiros números. O cálculo da soma eu vou colocar aqui na variável resultado. Eu vou chamar a função soma, só que aqui eu vou passar os dois valores das variáveis que o usuário digitou. Então, vou passar num1 e num2. Como eu estou criando aqui uma passagem de valor para a função soma, eu tenho que criar duas variáveis para receber esses valores. E eles têm que ser do mesmo tipo. Então, se aqui é o tipo int, aqui eu vou criar int a ou int b, ou qualquer nome que você queira dar para a variável. O cálculo usando a variável total. Total recebe o A, que o A equivale no 1, e o B, que vale no 2. E o retorno desse cálculo, ele vai gravar aqui na minha variável resultado. Chamando a função soma, passando os dois parâmetros por valor, fiz o cálculo, ele retornou a soma, que vai ser, no exemplo aqui foi 15,41, que deu 56. Esses valores no 1 e no 2, como a gente está vendo aqui, eles não foram alterados. Tá? Então, por isso que a gente chama passagem por valor. Eles não são alterados. Chamada por referência. Nesse método, o endereço de um argumento é copiado no parâmetro. Dentro da subrrotina, o endereço é usado para acessar o argumento real utilizado na chamada. Isso significa que alterações feitas no parâmetro afetam a variável usada para chamar a rotina. No exemplo vai ficar mais claro, porque eu criei na variável principal uma variável chamada num1 e resultado, pedi para o usuário digitar um número e vou usar para receber aqui na minha função secundária a variável resultado. Então, o resultado vai retornar essa função aqui. Então, eu criei uma função chamada esp de exponencial. Se eu colocasse só no 1, eu só passaria o valor que o usuário digitou, mas nesse caso eu estou passando o endereço que ele digitou. Aí eu crio aqui uma variável x, que é o tipo ponteiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai apontar para o endereço onde está a minha variável. E ele vai recuperar o valor. O ponteiro, ele vai receber o valor que é apontado no endereço que o usuário digitou, vezes o valor que ele digitou. Então, aqui vai ficar como se fosse um número ao quadrado. E no final, ele vai retornar o valor. Como ele aponta para o endereço e está alterando o valor do endereço, a gente tem uma alteração nessa variável aqui no 1. Então, como ficou? Digita um número, ele digitou 12, que no cálculo ele vai dar 144, que é o resultado que eu espero, só que em vez de ele manter o 12, ele alterou essa variável que eu passei da função principal para a secundária. Essa é a diferença. A passagem por valor ele não altera e por parâmetro ele vai alterar, se caso o cálculo que a gente for realizar seja feita essa alteração. Eu crio uma função que receba três valores a, b e c, que são coeficientes de uma equação do segundo grau, e retorna o valor do delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. Na minha função principal, eu criei o a, b e c, as variáveis do tipo int, o resultado que eu vou receber da função delta. Vou passar da função delta aqui os três valores que o usuário digitou, e preciso criar aqui na subrrotina três variáveis para receber os valores de a, b e c. Então eu criei aqui int x, y e z. Tem uma variável delta aqui para fazer o cálculo, aí uso a fórmula b ao quadrado menos 4ac. E o retorno vai ser o resultado dessa expressão, que meu resultado vai receber o delta. Tá? Todo o cálculo que foi realizado. O usuário digitou o número 6, 2 e 3.
6 vezes 6, 36, menos 4 vezes 6, 24. Então, 36 menos 24, o delta da equação é 12. Exemplo 2. Faça um programa que leia 5 valores digitados pelo usuário, armazenando-os em um vetor. Depois, faça uma função que receberá esse vetor como parâmetro, imprima o vetor na ordem normal, na mesa em que foi digitado e na ordem reversa. O que a gente vai fazer aqui? A gente cria uma função principal chamada vetor, tamanho 5. Para cada índice do vetor de 0 a 4, a gente vai pedir para o usuário digitar um número e vai chamar a expressão imprime vetor. Aí a gente passa o conteúdo do vetor e o tamanho do meu vetor. Então, no caso do vetor, tem que ser dessa forma. A função que vai receber a imprime vetor, ela vai receber int vetor num, que é o mesmo tipo do meu vetor, e a gente passa também o tamanho. Então, por isso que ele está passando o tamanho 5 aqui para a nossa subrotina receber. Criei aqui uma variável chamada j para fazer o for. Então, ele vai começar do índice 0 até chegar em 4, ele vai fazer a impressão na ordem digitada. E aqui, ao contrário, ele vai fazer da ordem decrescente. Então, o j começa com tamanho menos 1, então vai ser 5 menos 1. Então, o meu índice vai começar em 4 e vai até 0, fazendo o decremento. O usuário digitou os 5 números, coloquei em ordem que ele digitou e depois em ordem decrescente. Final da aula 7. Qualquer dúvida, mande por e-mail ou deixe no comentário. Até a próxima aula.